Feliz sábado, irmãos. Feliz sábado. Mais uma vez na casa de Deus. É muito bom e muito bonito, principalmente quando a gente deixa os nossos afazeres e vem conhecer um pouco mais a respeito da palavra de Deus. Amém. Afinal de contas, nós somos crianças e nós precisamos cada dia mais aprender um pouco mais. E inicialmente eu gostaria de contar para vocês a história de uma pessoa que ele conheceu a Jesus, ele se decidiu em mudar a sua vida e ele se batizou. E ele agora estava ali na igreja todo alegre, todo animado. Só que certa vez ele estava em um local falando de Deus para algumas pessoas e aproximou um homem dele e diz o seguinte: são muito ignorantes aqueles que seguem a Bíblia, aqueles que acham que conseguem seguir a Bíblia. E ele não entendeu muito bem, mas aquele homem chegou próximo dele e falou: vou dar para você um exemplo. Se você segue a Bíblia achando que vai conseguir, você nunca vai conseguir, porque a Bíblia pede para que você seja perfeito assim como Deus é perfeito. E você consegue ser perfeito igual a Deus? E naquele momento, irmãos, aquela pessoa, ele parou para pensar: eu acho que esse rapaz tem razão. Principalmente porque aquele homem abriu a Bíblia e falou para ele: lê para você ver. E nós também vamos abrir as nossas Bíblias para a gente ler isso aí. Todo mundo aí abrindo em Mateus 5:48. Em Mateus 5:48, vamos orar para que Deus possa nos ajudar. Querido Pai, nesse momento a Tua palavra está aberta. Que o Senhor venha nos ajudar. Que o Senhor cada dia mais possa colocar no nosso coração um pouco do conhecimento que é necessário para que a gente possa chegar até a salvação. Que nesse momento o Senhor possa derramar sobre nós o Teu Espírito Santo, para que assim como Ele inspirou os escritores da Bíblia, Ele pode estar nos inspirando a entender a Tua palavra. Isso te pedimos em nome de Jesus. Amém. E então, irmãos, estava escrito, como ainda está escrito em Mateus 5:48, portanto, sede-vos perfeito, como perfeito é o vosso Pai Celeste. E realmente está escrito isso. Mas como que a gente pode entender? A Bíblia está pedindo para que a gente seja perfeito como Deus é perfeito. E aí a gente tem que se perguntar: será que nós podemos ser perfeitos? Será que realmente a Bíblia está querendo com que você faça alguma coisa inatingível? Será que o que Deus quer para nós é algo que é impossível ao ser humano? É a vida. E Deus, irmãos, quando Ele escreve, Ele inspira, no caso, esse verso, nós precisamos entender o contexto, nós precisamos realmente aprofundar. E eu vou ser bem sincero para você: se fosse você que fosse abordado aí por alguém que te mostrasse esse verso, como você iria explicar isso para a pessoa? Será que nesse momento a sua fé ia prevalecer e você ia conseguir mostrar para a pessoa? Ou será que você ia fazer igual aquele rapaz que estava tão animado, tão empolgado ali, quando a pessoa jogou esse verso para que ele entendesse, ele falou: realmente, eu acho que a gente não consegue seguir a Bíblia. E muitos pensam: se eu não consigo seguir tudo, eu não preciso seguir nada.
Então, irmãos, para que a gente possa entender esse verso, vamos contar uma outra história. E a história de uma mãe que estava grávida e ali com muito amor e carinho por aquele filho, né? Ela e seu esposo foram para o hospital no dia de ganhar o filho. E ali os trâmites normal de um parto, depois daqueles procedimentos e tudo lá, a criança nasceu. E então o médico agora entrega a criança para o pai e para a mãe e diz: parabéns, papais, o seu filho é perfeito. E aí o pai, brincando assim, olhou assim: não é banguelo, não fala, não anda, é careca, entendeu? Ele pode ser considerado perfeito como? O filho aqui nasceu com o pai do meu filho. E aí, então nós temos que nos perguntar: Peraí, você que teve um filho, né? Ou que vai ter, no caso ali da mamãe ali, né? Será que você quer que seu filho nasça perfeito ou não? É bonito, na barriga aqui, Com certeza, todos nós queremos que os nossos filhos nasçam perfeitos. Porém, a gente tem que se perguntar: como uma criança pode ser considerada perfeita? Ela caga onde? Nas fraldas? Ela consegue andar sozinha? Ela consegue ir no banheiro sozinha? E então a gente tem que se perguntar: será que realmente o bebê ele nasce perfeito, mesmo tendo todas essas dificuldades? Não. Muitos nascem, né, sem cabelo, a maioria realmente ali nasce bem inchadinho. E então, irmãos, nós temos que entender justamente isso no contexto, para que aquele verso possa ser explicado. Para que a gente possa entender esse verso, a gente tem que analisar o original. E no original, a gente precisa analisar quem escreveu esse verso e o que ele queria escrever, o que ele queria dizer com esse verso. Quando Mateus foi escrito, Mateus 5,48, foi usada uma palavra grega chamada teleios. Então, quando Deus fala assim, Ele pede, no caso: sede perfeitos, como é perfeito o vosso Pai Celeste. A palavra perfeito ali, ela tem esse nome, teleios. Na verdade, no original está escrito teleios. E o que significa teleios? A palavra teleios significa completo ou que atingiu o alvo. Ou seja, em nenhum momento Deus está pedindo para você ser alguém que é santo, que não peca. Alguém perfeito no sentido de que nunca errou, de que nunca pecou. Quando Deus está dizendo ali, para você ser perfeito, Ele está dizendo o seguinte: seja completo. Faça o que você nasceu para fazer. Cumpra o seu objetivo. Assim como eu cumpro o meu objetivo. E a gente tem que entender que o objetivo que Deus quer para nós é esse. E quando você olha uma criança, apesar de realmente não ter dentes, apesar de não ter cabelo, apesar de não saber andar, apesar de não saber falar, mesmo assim você olha e percebe que, como uma criança, ela é o quê? Perfeita. Agora, se eu pegar uma pessoa de 25 anos, ou de 30 anos, a pessoa não fala, a pessoa não anda, a pessoa não vai no banheiro sozinha, eu posso dizer que essa pessoa é perfeita? Não. Porque são diferentes os níveis de objetivo para cada pessoa. Quando você tem uma idade, é um objetivo. Quando você tem outra, é outro objetivo. E é isso, irmãos, que a palavra teleios quer dizer. Que você precisa completar o seu propósito, completar a sua missão. Um exemplo muito claro é quando você percebe que
uma criança, tem até uma história de uma criança, né, que chegou em casa. Na verdade, o pai chegou em casa, ela já estava em casa. E aí aquela criança chamou o papai dela: olha, papai, eu aprendi a escrever. E o papai falou assim: ah, aprendeu, é? Eu assim, aprendi. Foi lá, pegou um caderno, né, pegou uma caneta ali. E aí, sabe, fez aqueles riscos assim, ó. E ela ia lá na frente, voltava. E aí eu assim: olha, papai, que bonito, tá vendo? Eu já sei escrever. E o pai falou: realmente, é muito bonita a sua caligrafia, hein? Eu achei impressionante. E ela falou assim: ô papai, o que está escrito aí, hein? E aí então, aquele pai olhou assim e falou assim: olha, ô minha filha, eu não sei o que está escrito na verdade, mas eu estou entendendo aqui que você quer realmente ter muita força de vontade para poder escrever. E logo, logo você vai estar escrevendo como ninguém. Então, a gente vê essa perfeição, né? Esse objetivo sendo cumprido. E o objetivo de uma criança, sei lá, dos seus 2, 3 anos, não é fazer realmente uma caligrafia perfeita. É conseguir pegar na caneta e conseguir passar no papel e já sair os riscos. Isso já é perfeição. E quando a gente vê a palavra de Deus pedindo para que a gente seja perfeito, em nenhum momento Deus ele está querendo que nós sejamos igual a Ele. Mas Deus ele está querendo dizer para mim e para você: seja completo, seja suficiente no que você pode. Ou seja, você não precisa ser perfeito igual a Deus. Você tem que ser perfeito na sua esfera. A criança ela é perfeita na esfera dela. O adulto ele é perfeito também na esfera dele. E assim, esse é o objetivo de Deus. E nós precisamos aprofundar mais ainda. Olha só o que diz um outro verso que a gente vai entender um pouco mais. Segundo Crônicas, capítulo 16 e o verso 9. Aí que eu vejo. Todo mundo abriu? Segundo Crônicas, capítulo 16, o verso 9. Quem sentiu o desejo de ler, pode ler. Uhum. Porque, quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte para aqueles cujo coração é totalmente dele. Nisso procedeste loucamente, por isso, desde agora haverá guerras contra ti. Isso. Então Deus ele é realmente muito poderoso. Ele pode tudo. Ele é perfeito em toda a essência da palavra perfeição. Só que nós temos que entender que Jesus, irmãos, ele veio aqui fazer com que a perfeição dele se caísse em nós. E outra pessoa aí abre 2 Coríntios capítulo 14, o verso 20. Para a gente aprofundar mais aqui um pouco no verso. A Bíblia ela está repleta de passagens onde realmente nos traduz essa perfeição. E o que Deus quer de nós? Eu fiz. Não entendi. Deixa eu ver aqui. Eu falei o quê? 1 Coríntios 14, 20. Eu falei segunda? É o primeiro. 1 Coríntios 14, 20. Segunda era Crônicas. A lacona? Não. Isso. 1 Coríntios 14, 20. Pode ler. Irmãos, não sejais meninos no juízo, na malícia. Sim, sede crianças. Quanto ao juízo, sede homens amadurecidos. Isso. A Bíblia ela pede, irmãos, para que nós possamos fazer aquilo que está o quê? No nosso entorno ali. A Bíblia também ela é mais enfática e diz o quê? Para que a gente seja simples como a pomba e prudente como a serpente. Porque a pomba ela nasceu para ser simples e a serpente ela nasceu para ser prudente. E então nós temos que entender
a perfeição do ser humano, de acordo com o próprio Paulo, é amar a Deus de todo o coração. A própria Bíblia diz: você precisa amar a Deus de todo o seu coração, de todas as suas forças, de todo o seu entendimento. E isso vai transformar cada um de nós o quê? Em alguém perfeito. Perfeito na nossa esfera. Então, se eu lermos agora novamente o mesmo verso de Mateus 5,48, e quando a gente lê lá, diz assim, portanto, sede vós perfeitos, a gente pode entender que a Bíblia está falando o seguinte: portanto, sede vós o quê? Completos. Portanto, nós possamos amar a Deus com todas as nossas forças, fazer para Deus o melhor que está em nós. Porque assim como Deus, Ele quer a perfeição de uma criança, Ele também quer a perfeição nossa. E uma criança mesmo, cadê Pietro? Ele está caladinho ali agora. A perfeição de uma criança não é que ela faça coisa de adulto, mas a perfeição de uma criança é o quê? É justamente dar o primeiro passinho caindo. É perfeito, mesmo que eles caem, mas é perfeito como criança. É perfeito você ver uma criança bem pequenininho ali, né, dando aquele sorriso ali, mesmo sem dente, mas é o quê? É o sorriso mais perfeito que tem. E é por isso, irmãos, que nós temos que entender que Deus quer que a gente seja assim. Que nós possamos, na nossa finita fragilidade ali, possamos aqui amá-lo de toda a força que nós temos em nós. Então, quando você percebe isso, você percebe que Deus, em momento nenhum, Ele vai esperar de nós o mesmo que Ele espera de um anjo, o mesmo que é esperado de Cristo, o mesmo que é esperado de uma divindade, mas Ele espera de nós nas nossas próprias forças. E para a gente aprofundar ainda mais, agora nós vamos entrar no lado mais teológico de nós sermos perfeitos. Essa palavra teleios, ela quer dizer a perfeição do homem. Mas e a perfeição divina? Nós precisamos também aprofundar um pouquinho mais. E como nós ainda assim podemos ter a perfeição, mesmo uma perfeição que não é igual a de Deus, nunca será. Mas mesmo assim nós temos como ter essa perfeição. Como? Vamos abrir as Bíblias aí. Todos aí abrem suas Bíblias em 2 Coríntios, capítulo 5 e o verso 21. Agora é segundo mesmo. 2 Coríntios 5, 21. Daqui a pouco. Nós agora vamos aprofundar em um tema, irmãos, que ele vai revelar para nós o que realmente é o objetivo de Jesus e do homem. E vamos lembrar de uma coisa, lá em Mateus 5,48, em nenhum momento a gente vai achar que aquele perfeito é alguém que não peca. Entendeu? Aquela perfeição lá, o verbo teleios, ele não é um verbo de alguém que não peca. Muitas pessoas leem e acham que Deus ele está pedindo para que a gente nunca peque, assim como Ele nunca pecou. E não. O teleio significa que nós temos que cumprir o nosso objetivo. E se alguém um dia falar para você, não, você tem que ser perfeito no âmbito de nunca pecar, você vai falar assim, mesmo assim, eu ainda posso ter a esperança. E por quê? É que nós vamos ler agora. Quem gostaria de ler? Quem pediu para ler, pode ler. 2 Coríntios 5, 21. Aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Isso, irmãos. Nós temos que entender que a Bíblia está repleta de versículos que diz o quê? Que Jesus, que não era e nunca foi pecador, Ele tomou o que? O nosso
lugar. Outras passagens nós não vamos ler, mas diz que ele se fez o quê? Carne e morreu em nosso lugar. Então todos nós que estamos aqui, nós temos que lembrar de uma coisa: a morte de Jesus na cruz não foi por necessidade de Jesus, foi por nossa necessidade. E a Bíblia também ela aprofunda mais, dizendo que ele tomou, Isaías fala o seguinte: ele tomou sobre si as nossas dores, e sobre as suas pisaduras nós fomos o quê? Sarados ou curados. Aí você percebe, irmãos, que a Bíblia diz que a justiça de Jesus, o manto da justiça que Isaías fala, ele foi colocado sobre quem? Sobre nós. E eu não sei quantos aqui já percebeu que quando Deus olha para nós, ele vê o manto de quem? De Jesus. Ele vê a santidade de Jesus. E então, quando nós aceitamos Jesus como nosso Salvador, você recebe, eu recebo, nós recebemos o manto da justiça de Cristo. E então, irmãos, é como se você recebesse agora o quê? O direito de ser considerado, apesar das nossas imperfeições, como que? Como filho de Deus. Porque Jesus nos deu esse título. Porque Jesus, ele falou o seguinte: eu vou morrer no seu lugar. E para a gente finalizar, eu quero contar para vocês uma história que é até um pouco conhecida, de dois irmãos gêmeos. Alguém aqui já conheceu pessoas gêmeas? Aquelas bem assim, idênticas mesmo. E então esses dois irmãos gêmeos idênticos, eles tiveram caminhos diferentes. Um deles seguiu o caminho do erro, caminho das drogas, caminho do tudo que você pensar aí, do roubo e tudo mais. O outro, ele escolheu o caminho de Deus, ele escolheu o caminho da santidade, ele escolheu o caminho da, poderíamos dizer assim, o caminho reto. E então, irmãos, acontece que um deles conseguiu comprar uma residência num local bonito, uma casa de 2 andares, enquanto o seu irmão vivia na Cracolândia. Só que certa vez aconteceu que muito cedo, de manhã cedo mesmo, antes dele levantar, ele ouviu alguns barulhos, e então o irmão dele atropelou algumas pessoas chegando próximo da casa dele, e ele percebeu agora que o irmão dele tinha feito algo muito grave. E então o seu irmão estava ensanguentado ali, com a camisa toda suja de sangue, e ele percebeu o barulho da viatura que vinha perseguindo o seu irmão, e já tinha uma ficha criminal enorme. Então ele, naquele país ali, com certeza era pena de morte para aquele irmão dele. E então, quando ele percebe, o seu irmão entra dentro de casa, fecha a porta e chama ele. E então o irmão dele pede ele para esconder ele ali. Só que logo todas as viaturas cercaram ali aquela casa, e ele percebeu que não tinha como esconder o seu irmão. Só que ele fez uma coisa, irmãos, que talvez o irmão dele nunca mais seria o mesmo depois daquela atitude. Ele pediu para o irmão tirar as roupas sujas de sangue, e então ele trocou com seu irmão as roupas. Ele pegou as roupas dele, sujas de sangue, e vestiu, e deu para o seu irmão as roupas dele limpas. E então nós percebemos... O irmão vai com ele ali, ó. E então a Bíblia
ela é bem clara. Nós precisamos realmente colocar Deus em primeiro lugar, né, irmão? Senão... mas voltando cá à história, aquele irmão, ele trocou com seu irmão as roupas ali, e quando a polícia forçou a porta, ele já estava encostando na porta lá. Então as polícias pegaram ele, né, porque na foto ali era idêntico, pegaram ele e levaram ele preso. E então ele recebeu pena de morte. E aí ele escreveu na prisão uma carta para o seu irmão. E aí, após a sua morte, o seu irmão recebeu aquela carta. E aí no irmão dizia na carta: olha só, a vida sua agora é a minha vida. Siga nos meus caminhos, porque eu estou preparado para receber a salvação. E essa vida que eu deixei para você, com todas as minhas coisas, que você possa confiar em Cristo Jesus e seguir o caminho que eu seguiria. A partir daquele dia, irmãos, depois que aquele irmão leu aquela carta, ele abandonou toda a sua vida de vícios, de coisas erradas. Ele começou agora a seguir a vida do irmão. E essa história, ela retrata muito bem o que Jesus fez por nós. Jesus então nos deu a sua veste limpa, santa, perfeita, imaculada, de justiça, e pegou os nossos trapos de imundícia, como Isaías fala, e colocou sobre si. E então, quando Deus olha para nós, Ele vê quem? Ele vê Jesus. Então, por isso que nós podemos estar tranquilos em dizer que nós precisamos seguir a Cristo Jesus, seguir os caminhos que Ele queria que nós seguíssemos, porque é através das pisaduras dele que nós somos sarados. Por isso, irmãos, eu quero dizer para cada um de nós nessa manhã, se você abrir novamente Mateus 5,48, e quando você lê: portanto, sede-vos perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste, você vai entender que essa perfeição é cada um de nós fazer o nosso propósito. E como Jesus nos deu o seu lugar, nós temos que seguir um propósito de príncipe. Nós temos que seguir um propósito de filho de Deus. E eu pergunto, será que nós estamos seguindo? E você pode falar assim: ah, mas eu caio, eu peco. A Bíblia diz que o justo peca 7 vezes. Imagina nós. Então, irmãos, a perfeição aqui não é você não pecar. A perfeição aqui é você cair e fazer o quê? Levantar. Porque a Bíblia diz que aquele que cai faz o quê? Ore para levantar. Porque o problema não é cair, o problema é ficar prostrado. Ou seja, o problema é você não querer mais levantar. Por isso, irmãos, o meu pensamento e o meu desejo é que todos nós possamos lembrar disso. Cair e levantar. E lembrar de ser perfeito, como perfeito é o nosso Deus. Não que nós nunca vamos ser igual a Ele, mas que na nossa finita, no nosso finito entorno ali, que nós possamos seguir tudo que Jesus pediu e tudo que Jesus deixou para nós. Amém? Amém. Que cada dia nessa terra nós possamos procurar a fazer o nosso melhor e amar a Cristo acima de tudo. Nós vamos colocar de pé e vamos entoar juntos no final. Oremos. Pai querido, sabemos que só Tu és santo, mas sabemos também que nós precisamos fazer o nosso máximo, fazer o nosso melhor, que nós possamos amá-lo de todo o nosso coração, com todas as nossas forças, com todo o nosso entendimento, que cada dia nessa terra nós possamos estar lembrando que o céu vai ser maravilhoso.
Lembrando que lá nós vamos ter essas limitações que nós temos aqui na terra, que lá nós vamos ser felizes eternamente. Lá vai ser um culto eterno, Pai, onde nós não precisamos preocupar mais com a morte, com a doença, com os ladrões, com as coisas dessa vida que muitas vezes nos trazem felicidade. Lá nós vamos simplesmente focar em louvar a Ti, em ser feliz, em viver eternamente, onde nós vamos construir os nossos planos, onde nós vamos colocar todo o nosso potencial em desenvolvimento. E lá sim nós vamos ser perfeitos. Mas enquanto isso não acontece, Pai, que nós possamos ser perfeitos como uma criança, mesmo que ela não sabe andar, mesmo que ela não sabe conversar, mesmo que ela não nasceu dentes ainda, e nem cabelo, e nem sabe no banheiro, mas é tão perfeito uma criança. Que nós possamos também, na nossa criancice, na nossa ingenuidade, possamos ser perfeitos, fazendo o propósito de cada um de nós, que era amar a Ti acima de todas as coisas. Amém. Por isso, Pai, eu te peço, em nome de Jesus, nos ajude. Amém.